Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se seu sininho está ativo, verifique se você realmente é inscrita no canal. Nós estamos fazendo uma vaquinha de like. Gente, seria um máximo se nós conseguíssemos pelo menos 500 likes nesse vídeo hoje, tá? Então vamos lá, vamos fazer nossa vaquinha de like, não custa nada para você, é só usar o dedinho para clicar ali no curtir, tá? E outra coisa, meu marido tá com um canal de obra, tá? De construções. Então é um canal bem legal, ele dá várias dicas para quem gosta desse nicho, para quem gosta de observar uma obra bem feita, acabamentos diferentes, às vezes dá ideias para gente. Eu amo, tá? Eu particularmente amo, porque eu adoro fazer uma obra em casa. Se você gosta desse nicho, por favor, eu vou deixar aqui em cima um izinho, que é o link do canal do meu marido, tá? Dá uma clicadinha, vai lá, se inscreve para ver como é que é o meu marido. Às vezes a gente... Mais adiante nós vamos fazer uma obra aqui em casa e ele vai postar no canal, aí vocês vão ter mais intimidade com o meu lar, né? Porque aqui em casa quem faz a obra, os ajudantes dele são os meus 2 filhos e eu acho que vocês vão gostar, tá? Então não esqueçam, tá? Então, hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato. Gente, esse barrado é super diferente. Vou mostrar para vocês. Ele é super diferente, tá vendo? Ele é todo feito com tiras de tecido. Sabe aquelas tiras de tecido que quando você vai cortar um viés e sobra tira de tecido? É essas tiras de tecido, tá? As que eu tô usando é de 5 centímetros, mas são tiras que você tem em casa. Se você tem as tiras toda colorida, vai usar tiras toda colorida, tá? E esse tipo de barrado aqui não tem nem necessidade de usar pet aplique. Só ele por si só já é muito bonitinho, ó. Não precisa usar pet aplique, não precisa usar passa-fita, nenhum tipo de aviamento para encarecer. Olha que gracinha que fica, gente. Não tem como você não conseguir vender um pano de prato desse. Não tem. Ó, a traseira dele fica toda embutidinha, não aparece. Eu faço sempre, vocês sabem, um barrado que eu chamo barrado secundário, que tem um elozinho de tecido, para dona de casa, pendurar o seu paninho de prato, tchurururu, tá? Pendura o paninho de prato na sua cozinha para secar as mãozinhas e ficar tudo muito bonitinho. Gente, ótima oportunidade, ótima dica para quem quer aproveitar os retalhos que tem em casa e fazer uma bela lembrança para o Dia das Mães. Porque, não se engane, esse ano ainda está muito difícil e lembrança, Dia das Mães não vai ser grandes presentes, não. Vai ser uma lembrancinha para dentro de casa mesmo. Então, pano de prato, gente, dona de casa, ama, compra o ano inteiro, tá? Eu espero que vocês façam. Eu tenho certeza que você vai amar. Ele é muito gostosinho de fazer e fica lindo na sua cozinha. Toda vez que vocês olharem para ele, vai lembrar da tia Glace. Então é isso, vamos trabalhar. Então, gente, vamos começar nossos trabalhos, né? Nós vamos fazer, como eu já falei aí, esse nosso pano de prato, reaproveitando retalhos, tiras de tecido, tá? Mas, para fazer esse nosso barrado de pano de prato, nós vamos precisar, é óbvio, de um pano de prato. Se o seu pano de prato tem bainha, você comprou ele já embanhado, você vai ele provavelmente vai vir com bainha nas 4 pontas, você vai retirar
a bainha da lateral onde você vai colocar o seu barrado. Tem pessoas que colocam o barrado, a maioria, né? Coloca o barrado em uma extremidade só. Quem me acompanha sabe, eu coloco o barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado principal, que eu chamo barrado principal, que é um barrado mais decorativo, um pouco mais largo. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário, que é esse barradinho aqui, ó, tá? É um barrado mais estreito e com um elozinho de tecido para a dona de casa pendurar ele na sua cozinha, tá? Esse barrado secundário nós não vamos fazer aqui nesse vídeo, mas já tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer ele. Então, vou deixar o link da aula de barrado secundário na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, uma setinha. É só clicar no link e vai ter um izinho aqui em cima, eu acho que desse lado aqui, que vocês clicando nesse izinho já vai direto para a aula, tá? Conhecimento é poder. Então, assim, vamos aos nossos trabalhos. Eu faço a bainha nas duas laterais, eu já compro meu tecido de pano de prato a metro, tá? Faço bainha nas duas laterais e deixo essas duas sem bainha. Aqui é o local onde vem a orelha. Eu corto a orelha à metade, porque a orelha é a parte que protege o tecido, tá? Então, eu não corto toda porque é uma proteção do tecido. Mas também não deixo ela inteira, porque na hora de virar o barrado, ela vai ficar aparecendo no avesso, e isso não é legal. Então, corta metade da orelha. Nós vamos utilizar para fazer esse barrado tiras de tecido. Aquelas tiras que sobra, que você guarda, eu espero que você guarde, não, em vez de jogar fora. Aqui eu tenho tiras de tecido de 5 centímetros assim, porque eu utilizo muito viés assim, de 5 centímetros. Mas se você tiver de 3, se você tiver de 4 centímetros, tá? São tiras de tecido. Essas tiras de tecido, aqui eu tenho um pano de prato de 47 centímetros, tá? Tem 47 centímetros assim. Eu corto as tiras com 50. Por que com 50? Porque eu quero que sobre 1,5 centímetro de cada lado para fazer o acabamento, ok? E eu vou precisar também de algumas outras tiras, e aqui tem cada uma de um tamanho, para fazer a ornamentação, tá? A decoração que nós vamos fazer depois. Primeiro vamos ao nosso barrado. Então é assim, eu tenho aqui 3 tiras, poderia ser mais, poderia ser menos, tá? 3 tiras de tecido. Eu quero o azul no meio, então o que eu vou fazer? Eu vou, ó, frente com frente, aqui, ó, marcar direitinho aqui, frente com frente, alfinetar, ó, alfinetar e fazer um pé de máquina. Um pé de máquina, gente, é uma unidade de margem de costura, tá? Quer dizer o quê? Que você vai botar o seu tecido lá na máquina e o tecido você vai ter que costurar assim, ó, com o tecido sempre na beiradinha externa do pezinho da máquina, tá? E aí você vai criar uma margem de costura. Beleza? Isso é um pé de máquina. Então, nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura aqui com retrocesso no início e no final, um pezinho de máquina, e depois nós vamos fazer isso aqui, ó. Botar frente com frente, o da outra cor aqui, e um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Tá costuradinha aqui as duas, sendo que a azul na parte central. Olha o que eu falei de pé de máquina. Pé de máquina é essa margem de costura aqui, tá? Que é do tamanho do pezinho da máquina, ó, do jeitinho que eu falei, tá? Agora nós vamos abrir e passar, passando sempre pelo avesso primeiro e abrindo essa costura aqui, porque abrindo a costura, passando com essa costura aberta, gente,
o tecido lá atrás, o acabamento do tecido vai ficar perfeito, tá? A emenda do tecido vai ficar perfeita. Desse jeitinho aqui, tá? Ó, as costuras abertas, não vai criar volume, tá? Aqui na costura. Aí você vai decidir qual tecido você vai colocar na parte de cima do barrado. O tecido que vai para o lado de cima do barrado, você vai fazer vincar uma margenzinha de meio centímetro, tá? Desse jeitinho aqui, tá? Vou dar uma separadinha nele para mostrar a vocês. Aí eu peguei outras tiras nas mesmas cores, ó. Nas mesmas cores. Vocês podem observar que aqui os tamanhos tá diferente um do outro, tá? Porque são tiras aleatórias de tecido daquele dali. Poderia ser tecido de outras cores também, tá? Ó, esse azulzinho tá menor. Tiras que eu tinha, tá? E nós vamos passar essa tira como se fosse um viés fechado. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês nesse aqui. Primeiro você vai dobrar o meio, passar e vincar, tá? Depois você vai botar uma parte dele pro meio, até o vinco do meio, e a outra dobrar também até o vinco do meio. Assim, ó. Vai ficar no formatozinho de viés, tá? E aí nós vamos fechar, como se fosse fechar esse viés, ó. Dobra de novo, vou mostrar de novo para vocês. Ele tem 5 centímetros também, poderia ter menos, tá? É que as minhas tiras são de 5 centímetros. Dobrei ao meio, vinquei. Depois dobrei uma parte para cá, outra parte para cá, vinquei com ferro. Depois tornei a dobrar no meio. Ficou isso aqui. Isso eu fiz com todas as tirinhas. Vou separar esses daqui, tá? E agora nós vamos colocar o nosso barrado no lugar. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos dobrar aqui, ó, o pano de prato. Sempre que for fazer um pano de prato, é legal fazer isso, porque aí você centraliza o seu barrado, ó. E dá um piquezinho aqui, ó. Tá? Para saber aonde é o meio do meu pano de prato. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Dobrou ao meio direitinho. E vamos dar um piquezinho aqui. Nós vamos colocar frente, ó, o tecido do pano de prato com o avesso para cima, o tecido do barrado também com o avesso para cima, ok? Pique com pique. E vamos alfinetar. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Todo alfinetadinho. Aí aqui na lateral, você vai observar que vai sobrar 1,5 centímetros. O que nós vamos fazer com esse 1,5 centímetros? Nós vamos dobrar ele. Deixa eu ver aqui. Dobrar ele rente ao tecido, ó. O tecido do pano de prato. E aqui a dobradura rente ao tecido. Vamos passar e vincar. Vamos lá para a máquina. Isso nós vamos fazer nas duas laterais, ó. Vamos lá para a máquina, vamos fazer um pezinho de máquina aqui, um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Desse jeitinho aqui, tá? Um pezinho de máquina. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos virar lá para frente, aqui tá do avesso. Antes de virar para frente, o que nós vamos fazer? Ó, aqui eu vou separar o tecido. E nesse cantinho aqui, onde tem a bainha do meu pano de prato, eu vou fazer um cortezinho diagonal. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Porque na hora do acabamento fica melhor. Para virar para frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos
passar abrindo essa costura aqui, ó. Porque a dobra vai ficar mais direitinha. Desse jeitinho aqui, costura aberta, ó. Desse jeitinho aqui, a costura aberta, tá vendo? Com a costura aberta, fica muito mais fácil na hora de virar aqui, ó. O tecido já vai cair certinho, ó. Não precisa nem estresse. Tá? E automaticamente aqui do lado também vai cair certinho, que nós dobramos direitinho, ó, tá vendo? Eu só vou dar uma passada para baixar a costura. Olha como é que fica certinho, gente, tá? Ó, como é que fica perfeitinho, beleza? Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar essa ornamentação que a gente vai fazer com esses viés dobrados. Nós temos aqui, eu tenho aqui, ó, o viés rosa, o azul e o vermelho. Eu optei por fazer nessa ordem aqui a ornamentação. Mas é assim, gente, isso vocês podem improvisar. Não precisa necessariamente esses viés aqui serem das mesmas cores daqui, tá? Eu vou fazer porque eu tenho. Então, é assim. Aqui, eu medi daqui aqui, ó, daqui aqui, eu medi 4,5 centímetros. E daqui, da beiradinha para cima, 4,5 centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, 4,5 e 4,5, tá? E vai ser onde eu vou colocar o meu viés. Ó, vou colocar o meu viés aqui pra cá, tá? Vou cortar um pouquinho maior para poder fazer o acabamento lateral. Eu vou dobrar aqui. Eu vou utilizar para estabilizar as tiras aqui a cola de silicone fria, tá? Porque a cola de silicone fria, gente, vocês podem fazer sem medo de ser feliz. Ela não endurece o tecido, ela não danifica a sua agulha quando você for costurar, tá? Eu uso no canal, eu uso direto. Então, isso quer dizer o quê? Que vai ficar aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o acabamento direitinho. Deixa eu virar aqui para vocês verem melhor. E ele vai ficar aqui na beiradinha, ó, e vai entrar aqui. Ó, desse jeitinho aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar pinguinhos de cola de silicone fria aqui, para ele ficar estabilizado antes de eu precisar de... Que aí quando for costurar eu já levo para a máquina com ele todo estabilizado. Desse jeitinho aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma marcação. Eu vou fazendo de um lado e de outro, tá? A mesma marcaçãozinha de 4,5 centímetros. E vou fazendo nessa ordem, desse jeitinho mesmo, tá? Ó, 4,5 centímetros, faço aqui. E faço aqui, 4,5 centímetros daqui pra cá, tá? Sempre na mesma ordem, ó. Marco da beiradinha aqui, da onde saiu a coisa, pra cá, 4,5 centímetros. Da beiradinha aqui do acabamento pra baixo,
4,5 cm, tá? E vou fazendo assim, variando as cores, tá? Desse jeitinho mesmo que eu fiz no rosinha. Organizando assim. É claro que você vai fazer das cores que você quiser e tiver disponível nos seus retalhos. Aqui, ó, gente. Aí depois de feito, vai ficar assim, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui embaixo rebatendo, aqui e aqui, na beiradinha. Você pode fazer um ponto decorativo ou um ponto reto. Eu vou fazer ponto reto, a minha máquina tem o zigue-zague, tem um ponto, poucos, mas tem alguns pontos decorativos, mas eu vou fazendo ponto reto para vocês verem que fica legal das duas formas. Estabilizou esse barrado aqui, aí nós vamos vir com uma costura aqui, ó. Uma aqui, outra aqui na beirada, outra aqui na beirada, costurando um lado e o outro das tiras que já estão coladas com a cola de silicone fria, tá? Cola de silicone fria não endurece o tecido, é ótima para estabilizar esse tipo de ornamentação, fica bonito, fácil de fazer, tá? Pinguinhos, não precisa emplastar, e ela cola direitinho, dá segurança na hora da costura. Pronto, ó, já costurei essa parte aqui mais larga, que é a parte do barrado mesmo. Agora, nós vamos costurar as tiras, tá? É o mesmo processo. Desse jeitinho aqui, ó, gente. Ó. Tá? Ó, costurando uma beirada aqui e aqui. E isso eu vou fazer em todas as tirinhas, e tá aqui, ó, gente, prontinho, nosso barradinho diferente, fácil de fazer, tá? Aproveitando faixas de tecido, retalhos, eu vou colocar aqui no meio um laço, beleza? Mas esse laço, gente, é um laço de tecido, fácil de fazer, não vai, como é que se diz? Não vai agregar, não vai aumentar nem diminuir o trabalho de vocês. Não vou ensinar a fazer esse laço aqui hoje, porque já temos no canal uma aula onde eu ensino a fazer lacinho de tecido, tá? Aqui no laço, no meio, eu fiz ele rosinha, que é essa última faixa, e fiz o meiozinho dele com linha azul. Se você quiser fazer o meio dele com tecido azul, ou o tecido que você escolher, ou colocar um botão, tá? Ou colocar um fuxicozinho pequenininho, isso é do gosto do artesão, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó, bem no meio. Tá? Aí assim, quem me acompanha sabe que eu costumo colar os laços. Primeiro eu colo com cola de silicone fria e depois eu dou uns pontinhos, tá? A cola eu coloco assim, ó. Eu coloco um pingo no meio e um pingo em cada ponta para o lacinho permanecer aberto. Porque é muito chato quando a dona de casa vai lavar a sua peça e o lacinho, quando sai da máquina de lavar, sai todo amassado e torto.
Então é assim, ó. Faço 3 pinguinhos aqui na asinha e um no centro. Ó. Coloco ele aberto aqui. Depois de seco, né? Já estabilizado direitinho, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pontinho nos lugares onde eu coloquei a cola. Eu vou dar um pontinho aqui, pontinho mesmo, tá, gente? Um pontinho aqui no meio, um pontinho aqui e um pontinho aqui, segurando esse meio aqui. E tá, ó, prontinho o nosso barrado. Olha como é que fica bonitinho, gente, sem precisar de pet aplique, né? Fica um barrado bonito, né? Sem ser necessário, porque o pet aplique, além de a maioria das meninas não estão achando, e acaba dando muito trabalho, que você tem que casear e tal. Então é assim, sugestão de preço. A sugestão de preço que eu tenho para vocês, esse barrado aqui, é de 10 a 12 reais, tá? Ele é, porque nele a gente só vai utilizar, gente, tiras de tecido mesmo. Ele dá um pouquinho mais de trabalho só, mas material, pouquíssimo. Ó, tá aqui o barrado secundário, tá? Já prontinho, bonitinho. Aí, ó, é só você fazer. Agora nós estamos nos aproximando do Dia das Mães. Infelizmente, esse ano, a maioria das pessoas não vão dar grandes presentes. Vai ser o ano das lembranças. Não custa, sei lá, você fazer um arranjo, faz um arranjozinho com pano de prato e uma colher de pau, num saquinho de filó, né? Ou de tule, que é aquele mais fininho. Faz um saquinho, coloca o pano de prato com uma colher de pau, faz um valor, vai nas escolas no arredor, porque as escolas começaram a funcionar esse ano, né? Depois da pandemia, e oferece, né? Ó, super bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Muita prosperidade para o lar de vocês e muita saúde para a família de vocês, tá? Um grande beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.